pessoal, meu nome é Ana Carolina, estamos aqui para mais uma aula do curso Enem da Ciência Educacional. Essa é a nossa aula número 5, Crise do Império Brasileiro e Ascensão da República. Vamos lá? Para começar, a gente tem que lembrar da Guerra do Paraguai. A Guerra do Paraguai foi um conflito travado entre a Tríplice Aliança, Brasil, Argentina e Uruguai, contra o Paraguai. Ao final da Guerra do Paraguai, em 1870, nós temos um fenômeno que é o exército voltando dessa guerra com um desejo de reconhecimento e valorização que não existia anteriormente. Os membros do exército que foram para a guerra vão exigir do Império uma melhor valorização, melhores soldos e o reconhecimento como heróis. Ok, o que isso tem a ver com a crise do Império? O caso é que os militares não poderiam participar de debates políticos, eles não poderiam escrever em jornais, eles não poderiam circular e se manifestar no espaço público, e a partir da Guerra do Paraguai, esse cenário vai mudar, de forma que aconteceram vários conflitos entre alguns militares e o Império do Brasil, conhecido como Questão Militar. O que a gente não pode esquecer também, pessoal, que na Guerra do Paraguai foram muitos ex-escravos. Vejam, há uma confusão quando se fala que os escravos lutaram na Guerra do Paraguai. Eles foram para a guerra já libertos, porque um escravo não poderia participar do exército. Então, para se inscrever, para ser voluntário do exército brasileiro, tinha que ser liberto. Então, o escravo conseguia a carta de liberdade do seu senhor e ia para a guerra. Então, nós temos dois fatores aí, a partir da Guerra do Paraguai, que explicam a crise do Império do Brasil. A primeira, o desejo de reconhecimento dos militares do Exército Brasileiro. Segundo, o retorno desses ex-escravos da guerra que entenderam a necessidade de lutar pela liberdade daqueles que ficaram. Como explicar a contradição de ir para uma guerra contra o Paraguai, um país que era tido na imprensa como autoritário, que escravizava suas crianças, voltam para o Brasil esses ex-escravos e encontram seus parentes, suas famílias, ainda vivendo num regime de escravidão. A partir daí, a luta pela liberdade vai aumentar cada vez mais, chegando ao ápice ao longo da década de 1880. Um terceiro fator, depois da Guerra do Paraguai, que nós podemos incluir como impactante da crise do Império, foi a fundação do Partido Republicano Paulista, em 1872. Então, nós temos aí três grupos, três instituições que estão contrários às ações do Império do Brasil. A primeira, os militares, os ex-escravos e escravos e os clubes abolicionistas que vão crescer muito a partir da década de 1880. Os clubes abolicionistas que vão crescer muito a partir da década de 1880 e a fundação do próprio Partido Republicano Paulista em 1872. Tudo bem? Então nós temos um interesse comum que é o fim da monarquia, partilhado por grupos diferenciados. A partir daí, a gente pode lembrar que em 1888 tivemos a abolição da escravatura no Brasil, o que foi um problema para os latifundiários que ainda resistiam à abolição dos seus escravos. O problema foi o seguinte: dois projetos se degladiavam no Senado no Brasil, no Senado Imperial naquele momento. Um que exigia a abolição da escravatura lenta, gradual e com indenização, e um outro projeto que lutava pela abolição imediata, total e sem indenização. O projeto que ganhou, a gente já sabe, foi esse projeto sem indenização. Pois bem, esses escravocratas e latifundiários acuaram os principais ministros e assessores, a base parlamentar do Dom Pedro II, e passaram a exigir uma indenização. Caso contrário, eles iam se enfileirar na campanha republicana. Então, nós temos aí mais uma força política para a campanha
da República no Brasil, que só crescia. Além disso, a gente não pode esquecer que o Rio de Janeiro era a capital do Império. Existiam quase que 70 jornais circulantes no Rio de Janeiro, vários clubes abolicionistas, depois clubes republicanos, que vão atuar nessa campanha da República, que finalmente vai esmorecer e cair no dia 15 de novembro de 1889. Então nós temos aí 3 grupos que vão compartilhar de um interesse comum, que é o fim da monarquia do Brasil, e vão fundar a República. Nós temos o grupo do Exército Brasileiro, os militares, muitos com tendências positivistas, que partilhavam da tendência positivista, que viam na República a única solução para tirar o Brasil do atraso. Nós temos o grupo dos profissionais liberais, que tinham uma simpatia, uma idealização da República inspirada nos moldes franceses, professores, jornalistas, donos de jornais, médicos, advogados. Nós temos os próprios fundadores do PRP e nós temos também a última hora, os chamados republicanos de 14 de maio, os escravocratas que tiraram todo o seu apoio ao Império e acrescentaram a campanha republicana. O resultado final foi que no dia 15 de novembro, o Dom Pedro II, imperador do Brasil, recebe a notícia que está sendo deposto. Para isso, a gente pode usar a palavra golpe republicano, porque o imperador não vai abdicar o trono, que lhe era direito, garantido na Constituição de 1824, muito menos vai morrer. Então, o que nós temos é um golpe republicano e a instalação da República no Brasil. Pois bem, qual república seria essa? Qual seria o novo regime no Brasil? Qual espelhamento que essa república teria? Seria uma república positivista, com uma intensa centralização no poder federal? Seria uma república liberal, inspirada nos Estados Unidos? Ou seria uma república jacobina, inspirada nos moldes franceses? Nessa disputa de interesses, nós podemos perceber que o modelo positivista vai ser um dos vencedores. A gente pode ter como exemplo a própria bandeira do Brasil, que mantém o modelo político do Império, o retângulo verde e o losango amarelo, retira o brasão imperial, insere-se um globo com o dístico Ordem e Progresso, que era a grande bandeira dos positivistas. Contudo, a Constituição da República vai ser elaborada no modelo liberal. Então, nós teremos uma república federativa, modelo presidencialista, com autonomia dos estados. As antigas províncias vão se chamar estados. Também o voto vai mudar. Ao invés de ser um voto censitário, como acontecia no Império, o voto vai ser aberto, masculino ainda, mas não era mais censitário e era aberto. Também serão criadas novas legislações, como um código criminal, o código comercial será retomado, sem contar aquilo que era mais importante, que são os símbolos nacionais. Além da bandeira, era preciso mudar o hino, era preciso recolher o dinheiro, era preciso retirar o busto do Dom Pedro, Princesa Isabel, outros membros da família real das moedas, era preciso trocar os nomes das ruas e era preciso novos heróis para a República. Nessa disputa de símbolos republicanos, eu escolhi falar do Tiradentes. Esquecido lá no século XVIII, no evento da Inconfidência Mineira, o que se tinha sobre o Tiradentes, Joaquim José da Silva Xavier, é que foi um traidor da monarquia portuguesa na época, e o Tiradentes renasce na República como um herói. A grande pergunta é, por que o Tiradentes servia? Um exercício do Enem que eu escolhi para a gente fazer mostra exatamente quais as vantagens de se ter o Tiradentes como herói republicano ao invés de outros propagandistas, como o Bento Gonçalves, como o Frei Caneca, que foram líderes de campanhas sediciosas também, mas de cunho separatista. Vamos ver esse exercício? Ele mostra um modelo de questão em História do Brasil do Enem bastante peculiar.
que é elencar 2 textos e a partir da interpretação dos 2 textos, você busca a resposta alternativa mais coerente. Então vamos ver o primeiro texto. É um trecho de um livro muito importante chamado A Formação das Almas, do José Murilo de Carvalho, e ele começa assim: para consolidar-se como governo, a República precisava eliminar as arestas, conciliar-se com o passado monarquista e incorporar distintas vertentes do republicanismo. Tiradentes não deveria ser visto como um herói republicano radical, mas sim como um herói cívico-religioso, como um mártir integrador, portador da imagem de um povo inteiro. Esse é o primeiro trecho. Vamos para o segundo trecho. Também retirado do livro do historiador José Murilo de Carvalho, que diz o seguinte: eis o gigante da praça, o Cristo da multidão, é Tiradentes quem passa, deixem passar o titã. Então você tem 2 textos aí, 2 trechos de um texto de historiador, e a gente vai agora pro enunciado, né, que é a segunda parte de uma questão do Enem, onde o Enem vai mostrar ali o que ele quer de você, candidato. Interpretação, se ele quer que você retire informações do texto, se ele quer análise de uma imagem ou se ele quer algo mais conceitual. É aí que a gente vai ter a dificuldade. Então, o enunciado diz o seguinte: a primeira República Brasileira, nos seus primórdios, precisava constituir uma figura heróica, capaz de congregar diferenças e sustentar simbolicamente o novo regime. Optando pela figura do Tiradentes, deixou de lado figuras como Frei Caneca ou Bento Gonçalves. A transformação do Inconfidente em herói nacional evidencia que o esforço de construção de um simbolismo por parte da República estava relacionado. Então, por esse enunciado, preste atenção, você já consegue se localizar qual o contexto histórico, quais elementos do assunto você deve se lembrar para acessar os níveis de resposta. Então, a alternativa A estava relacionada ao caráter nacionalista e republicano da Inconfidência, evidenciado nas ideias e na atuação de Tiradentes. B. Estava relacionada à identificação da Conjuração Mineira como um movimento precursor do positivismo brasileiro. Estava relacionado ao fato da proclamação da República ter sido um movimento de poucas raízes populares que precisava de legitimação. Estava relacionado à semelhança física entre Tiradentes e Jesus, que proporcionaria a um povo católico como brasileiro uma fácil identificação. Ou estava relacionado ao fato do Frei Caneca e Bento Gonçalves terem liderado os movimentos separatistas no Nordeste e no Sul do país. Veja bem, o enunciado fala de Frei Caneca, fala de Bento Gonçalves. Pelas imagens que vocês podem observar, as principais imagens dos quadros de Tiradentes mostra ele como um homem barbudo, com uma ambiência bastante religiosa, com um padre, uma pomba branca. A semelhança entre a representação do Tiradentes e alguns dos ícones católicos, que é o Jesus Cristo, fica evidente nessas 2 imagens que vocês podem observar. Mas o texto está dizendo o seguinte, que era preciso um herói que representasse a nação, justamente porque a nação, a população, ainda que fosse somente do Rio de Janeiro, não participou da implantação da República no Brasil. Ela foi avisada que não tínhamos mais rei e que a República estava instalada, tendo como chefe do governo provisório Deodoro da Fonseca. Não deixem de fazer os exercícios da plataforma e sigam para a aula 6, onde abordaremos o tema do coronelismo e das revoltas sociais. Obrigado, vejo vocês então na aula 6. Até mais!